Olá, mais um programa, mais informações chegando na tela da Band, Margarete. É isso mesmo, Aldair. O programa desta semana está imperdível. Nós vamos falar sobre fibromialgia, um assunto que está aí, que pega muita gente. E também vamos falar sobre a NR1, que entra em vigor agora no dia 26 de maio. Interessante, Margarete. Eu vou trazer muitas informações para o mundo fitness, para você deixar de ser sedentário. Fique ligado, hein? Tem tanta coisa boa chegando por aqui. Eu estive na Labormed e vou mostrar para você um setor que pouca gente conhece. É isso mesmo, fique ligadinho com a gente. O programa Perfil Médico está no Momento Fitness e olha, tem um cafezinho gostoso me aguardando aqui nesta manhã. Olha que maravilha, é um café fitness. Deixa eu tomar esse cafezinho. Sabe o que eu lembrei, gente? Que o Dr. Paulo, lá da Labormed, ele ama café e recebe os clientes com muita alegria, trazendo aquele café gostoso. Bom, por falar em café, por falar em qualidade de vida, olha quem está comigo aqui. A Bianca Cristina, que fez esse delicioso café da manhã para receber essa turma fitness. Saúde com café delicioso, Bianca. Exatamente. Hoje o nosso café é muito especial, porque a Bodytech Uberlândia está completando 2 meses. Então nós estamos em clima de festa. E aí a gente recebeu alguns parceiros aqui para preparar essa manhã deliciosa, com atividades exclusivas hoje, em comemoração desse aniversário, esse café especial. E é claro, nós estamos recebendo muitos convidados hoje para conhecer muito do universo Bodytech. Então, daí quando a gente trouxe a Bodytech para Uberlândia, o nosso conceito era o wellness, né, de bem-estar. É que a pessoa pudesse entrar aqui e fazer musculação, mas também ter atividades para que ela pudesse fazer outros tipos de exercício que não fosse necessariamente a musculação. Tem algumas pessoas que, porventura, tiveram uma experiência ruim com a musculação e não gostam no primeiro momento, embora a musculação seja necessária para todo mundo, visto que mantém o nosso esqueleto de pé, os músculos que segura ele. Mas eu posso vir para atividade física, para o exercício, de repente por uma modalidade e depois me descobrir com a musculação. Aqui quando a gente fala de musculação, eu tenho mais de 150 equipamentos da Tecnogym, que é hoje, em termo mundial, é um dos melhores aparelhos que existe no mundo, né, em termos de tecnologia, em termos de ergonomia. Então, os alunos eles vão ter experiência aqui de academias que tem fora do país, né? Então, é um dos melhores equipamentos que existe no mundo. Agora, a pessoa que não gosta de musculação, né, quais são as outras práticas que a academia oferece? Além da musculação? Então, nós temos 20 modalidades, são muitas. Temos danças, né, zumba, fit dance, temos luta, muay thai, boxe, jiu-jitsu. Temos essa estação aqui, ó. Essa é uma modalidade que hoje em Uberlândia e no Brasil ela está muito em alta, que é o Hyrox. E o Hyrox é uma atividade híbrida. Então eu trabalho aqui força, resistência, trabalho cardio também e, além do mais, eu acho que é uma das atividades mais incríveis que tem para trabalhar a socialização, porque é feito tudo isso e geralmente tem dupla, tem individual, tem trio, tem quarteto. E detalhe, essa estação que nós trouxemos para Uberlândia, ela é 100% oficial. Então, se eu for na Itália praticar esse esporte lá em uma competição oficial, é o mesmo equipamento que está aqui em Uberlândia. Se eu for na Itália, se eu for na França, não importa o lugar do mundo que você for, é a mesma qualidade dos equipamentos, porque são equipamentos oficiais. E isso é um diferencial, não só para o Uberlândia, mas para o Brasil. Então nós temos recebido muitas visitas de atletas do Brasil que vêm conhecer essa modalidade aqui por ser equipamentos oficiais. Bom, aquele setor ali chama bastante atenção, né? Um setor que atua bastante na musculação. A gente vê que as pessoas são apaixonadas por musculação. Na sua opinião, qual é
o exercício ideal para a pessoa que nunca fez um exercício? Então, eu acredito que o melhor exercício seja aquele que ela sinta confortável. Eu preciso começar de alguma forma. Então, por exemplo, Bianca, eu nunca fiz nada. Cara, comece fazendo uma caminhada que seja. Mas o importante é você, como eu falei para você no início, a gente se priorizar para começar a se cuidar, né? Mas a musculação, ela vai ser importante para todas as idades em algum momento. Nós temos aqui na academia, por exemplo, um espaço dedicado basicamente para chama de zona de glúteo, né? Um espaço dedicado para que as pessoas tenham mais comodidade e uma segurança e um conforto na hora de treinar o glúteo. Então, é um pouco mais dark, é isolado, fica num lugar que não fica muito exposto quem está treinando. E se você parar para pensar, até a iluminação foi pensada de um jeito para que a pessoa tivesse esse conforto ao treinar o glúteo, né? Nós trouxemos para Uberlândia uma empresa norueguesa, que é a Boot Builder, que é uma referência no treinamento de glúteo, que isola totalmente diferente essa parte e trabalha muito melhor. Tá? Bacana. E esse espaço aqui? Nós temos algumas salas. Essa sala é a nossa primeira sala, é uma sala de reforma e pilates, que é o que está em alta também na academia. Para você ter uma noção tanto está em alta, a reserva dessa sala aqui dos nossos alunos termina em 12 segundos, geralmente 12 a 15 segundos, de tanto que é rápida. Então é uma aula que vai trabalhar muito o coletivo, porque todo mundo fazendo a mesma coisa, e é um pilates muito moderno, que eu quis dizer. Agora deixa eu conversar com essas mulheres aqui, mulheres vitaminadas, mulheres que buscam saúde, qualidade de vida, autoestima bem elevada. Qual é a sua experiência aqui na Bodytech? O que você mais gosta da Bodytech? De tudo, na realidade. O espaço aqui é incrível, o atendimento. Eu tenho, assim, para mim, eu chamo aqui de um playground, sabe? Consigo musculação, bike, pilates. Então, estou super satisfeita. E qual é o conselho que você dá para quem está sedentário, está em casa, só no sofá? Não fez nada ainda? O que você fala para essa pessoa que está acompanhando o perfil médico? O que eu falo é que comece a se exercitar e a Bodytech seria o melhor local para isso. Você vai ser bem acolhido, vai ter uma variedade nova e você vai pegar uma atividade que você venha realmente a se identificar. Doutor João, a pessoa que quer começar um exercício, quais são os procedimentos? A primeira coisa você já falou na frase, é começar. A pessoa tem que começar e buscar orientações adequadas para isso. Passar com o médico especialista, entender quais são os objetivos dela para alcançar de acordo com esse início e buscar essa orientação em relação à prevenção de lesões, a um resguardo cardiológico, a observar se tudo que ela está fazendo está compatível com o que ela aceita, com o que o organismo está acostumado pelo fato dela estar sedentária. E que a pessoa não desista, porque o início, assim como o início de tudo, pode ser mais difícil, pode ter dor associada, podem ter medos e inseguranças associados, e o importante é a pessoa não desistir. Quanto às modalidades possíveis, a musculação é a melhor delas, é uma das melhores, né? A gente não pode referenciar como a melhor, mas ela é muito útil nesse combate ao sedentarismo e nessa melhora dos fatores de risco, das condições clínicas da pessoa, com o exercício resistido, o exercício com carga, o exercício de força, porque isso é que vai garantir uma maior longevidade para a pessoa. A pessoa com uma reserva muscular, ela tem estudos que evidenciam que ela consegue ter mais sobrevida, mais qualidade de vida, ela na velhice vai ter uma mobilidade melhor e isso vai garantir mais qualidade a ela. E o exercício físico, a atividade física bem assistida, ela combate esses fatores de risco. Então, otimiza a questão da diabetes, otimiza o controle pressórico e a pessoa vai ter um resultado mais positivo, uma melhora da ação das medicações, uma melhora metabólica que vai confluir com uma melhora clínica geral auxiliada pelo exercício, pela atividade física. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação.
Em 2025, quase 550 mil trabalhadores brasileiros foram afastados das suas funções por problemas de saúde mental ou comportamentais. A partir do dia 26 de maio, entra em vigor a NR1 e as empresas terão que se adaptar. Sobre isso, eu converso agora com a psicóloga Mariela Balardim. Mariela, a saúde mental agora deixou de ser opcional para as empresas? Então, houve uma alteração, né, numa norma que já existe desde 1970. Então, naquele momento foi instituída essa norma, é uma norma mãe que fala do gerenciamento dos riscos inerentes ao trabalho. Dentro da NR1, nós temos a NR17 que fala dos riscos ergonômicos. E os riscos psicossociais, eles pertencem aos riscos ergonômicos. Então, 2 anos atrás, houve essa alteração, houve um adiamento. Então, agora, a partir de 26 de maio deste ano, o Ministério do Trabalho não vai mais adiar. Realmente, as empresas precisam se adaptar, então elas precisam estar em conformidade com a legislação, fazendo o levantamento e o gerenciamento desses riscos psicossociais. Como é que está o cenário? Muitas empresas já estão, sim, realizando esse processo. Muitas começaram quando essa lei foi colocada em prática, né, independente do adiamento, e muitas empresas ainda não olharam para isso, porque estão entendendo que pode ser que isso não entre em vigor. Tem muita gente que eu acompanho, assim, muitos empresários ou até algumas empresas que ainda não iniciaram o seu processo. Muitas vezes por falta de informação, de desconhecimento do que realmente vai acontecer. E quais são as principais dúvidas dos empresários em relação a essa norma? Muitas vezes a maioria entende que é apenas um documento que eles precisam ter. Então você vem aqui, você faz esse levantamento e você inclui esse documento no meu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que já existe. E na verdade a gente fala que é um documento sim, mas é um documento vivo. Porque a gestão dos riscos psicossociais, ela precisa ser contínua. Claro que o início, o ponto de partida é sim o levantamento. Você precisa utilizar uma metodologia para fazer esse levantamento e a partir do que você levantar, né, aí a gente desenvolve ações para ou prevenção dos riscos que forem identificados como moderados ou mitigação, né, e controle daqueles riscos que forem identificados como altos e críticos. O crítico é o mais urgente. Então, por que é vivo? Porque é contínuo, são ações que devem ser realizadas continuamente para se acompanhar esse processo. Que conselho você daria para essas empresas que ainda não se adequaram e que está aí, a norma está aí dia 26? O que você pode dizer a essas empresas? Tem uma frase de uma pessoa que fala sobre esse assunto, que fala assim: quem ainda não entendeu ou não quer entender, né, o que é o risco, é o próprio risco. Então, é algo que está posto. Eu vejo muitas vezes o pequeno empresário, né, sofrendo com isso, porque é mais uma demanda. Mas o que eu tenho falado muito? Já que é necessário, já que é lei, já que precisamos fazer, vamos fazer de maneira a utilizar esse processo de forma estratégica, porque com isso vamos ter sim resultados positivos. Tem um dado que é da Deloitte que fala que cada R$1 investido em saúde mental, nós temos R$4 de retorno nos resultados. Então a gente sabe que as empresas precisam de resultados para sobreviver, mas trabalhar dessa maneira garante a sustentabilidade do negócio. Mais do que cumprir uma regra, o desafio agora é construir um ambiente de trabalho saudável. Para isso, a gente vai conversar agora com o empresário Felipe Valadares. Sempre que entra uma norma nova, a gente fica preocupado, né? Nós empresários entendemos que vai ter algum tipo de cobrança a mais, então o pessoal ficou bem receioso, principalmente de custos e até mesmo de problemas que poderiam intervir em relação a esse assunto. Muitas empresas ainda enxergam a saúde mental como um assunto secundário. Como é que você vê isso dentro da sua empresa? Hoje a gente conhece vários empresários que realmente têm essa visão, mas até na própria tratativa da NR1 a gente vê que a gente já fazia muita coisa, né, de acompanhamento de funcionário, de fazer projetos específicos em cada área,
Muito está disseminado aí na mídia a questão de Setembro Amarelo e outras campanhas que também fazem parte. Então, assim, se a gente prestar um pouquinho de atenção, muitas das ações a gente já tem feito sem mesmo essa obrigatoriedade, né? Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Eu estou aqui na Labormed e vou mostrar para você um setor que poucas pessoas conhecem. E é aqui, no primeiro andar, que nós temos a Sense, Medicina e Diagnóstico. Dr. Rodrigo, o que é a Sense? Tudo bem, Odair. A Sense é uma clínica de imagem parceira da Labormed. Nós estamos aqui há 3 anos funcionando no primeiro andar da unidade matriz da Labormed. Somos 5 médicos radiologistas com uma vasta experiência, né? Temos mais de 20 anos de profissão. Cada médico, em média, já realizou mais de 200 mil exames de ultrassom, só para você ter uma ideia do tamanho da experiência da nossa equipe. Aqui na clínica a gente atende qualquer tipo de público, né? Principalmente convênios e particulares, exames particulares. A gente faz muito exame da rede pública, né? Através do nosso convênio particular, que tem uma tabela especial para esse paciente, que fica na fila muitas vezes aí por meses na rede pública, então a gente tem um atendimento facilitado para esse cliente, né? Nós realizamos exames de raio-x, de mamografia e de ultrassonografia, qualquer tipo de exame de ultrassonografia, pacientes gestantes, exames vasculares, exames gerais, exames com Doppler, articulação, fazemos de tudo. E aqui, Odair, também a gente sempre pensa na qualidade do exame que a gente está realizando, né? Porque não adianta você só comprar um aparelho ultramoderno. Isso praticamente todas as clínicas têm, né? Mas quem está interpretando esse exame, quem está fazendo esse diagnóstico, quem está dando a informação que o médico precisa, o que é relevante colocar no laudo, é isso que a gente preocupa, né? Porque fazer exame, a cidade está cheia de clínicas boas que fazem exames com uma qualidade razoável, mas a nossa, ela se diferencia pelo nível de precisão e pela experiência do corpo clínico. É isso que faz a diferença na Clínica Sense. Não é só deitar o paciente lá e realizar um exame de ultrassom. A gente tem que entender o porquê que ele está fazendo aquele exame, tem que saber mais a fundo o que ele está tendo de problema, o que nós vamos buscar esclarecer com aquele exame, para dar a melhor informação possível no laudo. Isso facilitou muito para nós. Inclusive, estou aqui hoje para fazer um raio-x e um ultrassom de punho, né, que eu machuquei, mas eu gosto de fazer aqui. Tudo, é exame de sangue, é raio-x, é ultrassom, e essa Sense foi espetacular. Doutor, mas como pode aquela celebridade ter tido uma morte súbita do nada? É possível um indivíduo saudável morrer de repente? Isso é uma dúvida comum que a gente tem no consultório. Eu sou o Dr. João Lucas Oconio, médico cardiologista, e todo dia eu recebo paciente que tem essa indagação. Nós sabemos que qualquer um de nós, infelizmente, podemos experimentar um quadro de morte súbita. É claro que alguns fatores de risco são mais predominantes nos pacientes que apresentam um infarto, um AVC ou uma morte súbita. Então, em geral, acontece mais com o indivíduo mais idoso, que fuma, que tem diabetes, pressão alta, colesterol, que está acima do peso, não está fazendo atividade física, está muito estressado. Mas um fator de risco desses já é suficiente para causar problemas graves. Então, é muito importante que você mantenha uma dieta adequada, faça atividade física com regularidade, procure controlar o seu estresse, tenha um sono adequado que seja realmente repousante e fique de olho em seus níveis de pressão arterial, seus níveis de colesterol e os seus níveis de glicose sanguínea. Não fume e beba o menos possível. Isso tudo para que você tenha uma vida saudável e longe dessas surpresas agradáveis, como as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo, que são as doenças do coração e dos vasos sanguíneos. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed,
Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, farmácia de manipulação. Dores constantes, cansaço, fadiga e até mesmo noites sem dormir. A fibromialgia é uma doença que ainda tem muito preconceito e desinformação. Para conversar sobre os sintomas, nós vamos falar com a Vitória Normandia, que é estrategista em marketing e também que sofre desta doença. Vitória, como é que foi o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico, ele não tem um exame propriamente dito, né, que realmente identifica a fibromialgia, então o diagnóstico é por eliminação. Quando eu descobri a fibromialgia, eu tinha só 25 anos, então muita gente acha que é uma doença de pessoas mais velhas. E eu comecei com uma dor crônica no quadril, que não passava por nada. Desde então, eu passei por ortopedistas, mais de 3 ortopedistas, passei por neurologista, até que o neurologista, de fato, um dos neurologistas que eu fui, por eliminação, como meus exames sempre deu normal, realmente deu o diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia, ela não é uma doença que trata apenas com medicamento, né? Então, a primeira vez que eu fui diagnosticada, eu tive que fazer o tratamento com medicações, entre as medicações antidepressivo, para a gente conseguir dormir, já que o principal sintoma realmente é a dificuldade para dormir, que a gente não descansa, então a gente já acorda muito cansado e isso causa muitas dores. Mas agora, com a segunda crise, 2 anos depois, eu fui em outro especialista, reumatologista, que me passou um tratamento muito mais integrativo, com acupuntura, fisioterapia, continuar sim com as atividades físicas, porque tem médico que fala que é melhor fazer repouso, mas no caso da fibromialgia não é melhor fazer repouso, além de, claro, outras medicações para me manter sem dores o dia todo, né, que é uma dor realmente que acaba deixando a gente incapaz de trabalhar. O pensamento que nós, principalmente empresários, tem é que estamos fracassando, né? Que a gente está errando. E aí a gente fica com sentimento de culpa. E por isso que, para quem tem fibromialgia, é muito indicado um tratamento psicológico mesmo, com terapias, com medicamentos que vai tratar essa parte mais emocional, até mesmo antidepressivo, porque a gente fica tão mal de não conseguir levantar da cama quando está em crise, que vem realmente essa sensação de depressão. Então, por isso que a gente precisa ter esse acompanhamento multidisciplinar, tanto com o médico que vai tratar a dor e a causa, a parte da fibromialgia, como um psicólogo para tratar a parte emocional, para a gente conseguir lidar com tudo isso e ter uma vida mais tranquila. Apesar de atingir milhares de pessoas, no Brasil estima-se entre 2% e 3% da população sofrendo com fibromialgia, a doença ainda traz dúvidas e preconceitos. Para falar sobre sintomas, tratamento e o que é a fibromialgia, nós vamos conversar agora com o reumatologista Dr. Carmo de Freitas. Dr. Carmo, o que é a fibromialgia? Explicando, fibro é tendão, mio é músculo e algia dor. Então, o que significa fibromialgia? Dor de músculo e tendão. E isso é a causa, não é orgânica, não é que a pessoa está doente fisicamente. A manifestação é física, mas a causa muitas vezes é de origem emocional. Nós sabemos hoje em dia que nós estamos vivendo uma fase difícil para a vida, para a pessoa sobreviver. Em geral, as pessoas, consciente ou não estão percebendo que a vida está mudando muito. As pessoas não têm tempo para elas mesmas. Então, ela sabe no fundo que ela está vivendo mal, mas ela tem que aparentar que ela está maravilhosa. Então, na verdade, as pessoas hoje em dia estão verdadeiramente uma panela de pressão. Por fora, bela viola. Como ela não se manifesta, ela começa a aumentar a pressão. É aquela panela que está fazendo isso aqui. A pessoa está sorrindo, dizendo que está bem, e acontece que vai aparecendo a dor, que o corpo tem que se manifestar. Olha, eu estou aqui. As pessoas não querem ver isso. Não querem admitir que elas estão vivendo mal. E qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é a pessoa admitir que não está bem, e aí, a partir daí, começar a tratar. Se a doença de base é uma depressão, uma ansiedade, uma inadaptabilidade da pessoa às circunstâncias atuais. Então, o que acontece? A pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, tem uma alteração de química cerebral.
Nós já ouvimos todos nós falar da serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que são substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores no cérebro são responsáveis pelo seu astral. No corpo, ele regula a sua percepção da dor. Entendeu de onde que vem a dor? Então, é aquela história, a pessoa está com nervo à flor da pele. Então, a sensibilidade à dor é maior do que é na realidade, mas é como o cérebro processa essa dor. É mito ou verdade que é uma doença mais comum entre mulheres? E se sim, por que disso? A mulher é mais emocional. Ela aguenta tudo, não é o homem que é forte, é a mulher. Então, a pressão é como é que estão os filhos, como é que está a família, como é que está... Na verdade, hoje em dia a mulher está aguentando até o marido. E não pode reclamar. E a mulher é que tem mais variação hormonal no organismo. Por exemplo, todo mês ela tem uma alteração hormonal. E isso interfere no corpo como um todo. Quando se fala de fibromialgia, nós estamos falando de sono mal resolvido. A pessoa está 24 horas por dia tensa. Ela briga com o travesseiro, ela vai brigar com a cama, e é difícil imaginar que a cabeça, e isso elas não admitem mesmo, é capaz de fazer todo esse programa. Esse problema que o governo colocou, que é uma doença incapacitante, porque as pessoas não se tratam. Primeiro que ela não quer admitir que ela é deprimida, não é ansiosa. Ah, mas eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. Elas não admitem isso. Então só vão quando a bomba estourou. O negócio está ruim para elas. Então é dureza tratar uma doença que ela não manifesta organicamente. É dor. É dor, cada vez mais dor, porque as pessoas não estão dialogando com elas mesmas. E assim, tomou um remédio, melhorou a dor? Ah, estou tratada, melhorei. Não é verdade. Ela não está olhando para ela. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Está acontecendo agora, nesse momento, a 4ª edição do Cardio 360, Dr. João Lucas, um evento maravilhoso para toda Uberlândia e para toda a região. Isso, então, Aldair, na data de hoje nós estamos celebrando a cardiologia, né? Um dia inteiro de estudos dentro da cardiologia. Então nós estamos fazendo o maior evento médico do interior de Minas Gerais. Estamos aqui com mais de 300 pessoas que já chegaram no Center Convention, e você que está aí, que é estudante, profissional de saúde, pode vir aqui. Nós vamos ficar aqui até às 18 horas discutindo os diagnósticos e as inovações no tratamento das principais doenças do coração e dos vasos sanguíneos, que são, Aldair, as doenças que mais matam a população hoje no Brasil e no mundo. Então, se você é estudante de medicina ou de alguma área da saúde, tem interesse em cardiologia ou é um profissional de saúde, não deixe de participar conosco. Venha que ainda dá tempo de prestigiar o nosso evento. Estamos te aguardando até às 18 horas no Cardio 60, aqui no Center Convention Uberlândia. Chegamos ao fim de mais um programa Perfil Médico, mas você pode acompanhar tudinho no nosso canal no YouTube. Não é isso mesmo, Aldair? Olha, a gente está ficando por aqui, mas lembrando que sábado que vem nós estamos de volta trazendo muitas informações no nosso Perfil Médico aqui na Band Triângulo.